Fala galera, beleza? Então nesse vídeo, como diz o título aí, é o defeito que muitas vezes os olhos não veem, ou os olhos não vão ter a capacidade de perceber dessa maneira, vamos dizer assim, a olho. No outro vídeo eu mencionei a respeito da questão do tensionamento, que estava acontecendo na minha máquina, aconteceu o problema, travamento e tal, e cheguei à constatação que havia um tensionamento entre essa peça tensionando a castanha, consequentemente faz com que o fuso fique pesado para o motor, consequentemente a máquina vai travar. Enfim, mencionei lá qual era a minha solução. Eu ia lixar um pouco lá e um pouco aqui para abaixar, porque eu identifiquei que tem essa tensão, possibilidades, ou abaixar mais a castanha, ou subir mais suporte. Suporte é fixo, não tem como eu fazer nada aqui. Poderia, no caso do suporte, tentar lixar ele por baixo, mas seria extremamente difícil. Então, para abaixar a castanha, eu lixo os suportes do fuso. Só que assim, aí tem aquela questão. Tô fazendo isso a olho. É difícil fazer um lixamento perfeito, mas nessa questão de fazer a olho, seria muito tentativa e erro. Porque eu teria que lixar, testar. Aí não é só testar de um lado ou do outro, eu tenho que testar em todo o comprimento. E é bem difícil de conseguir ou constatar essa mínima variação. Aí também entra um outro fator que, por exemplo, só o simples apertar de um parafuso pode fazer com que tensione mais ou menos a barra. Pode fazer com que, no caso tem o suporte aqui, ó. Se eu apertar mais o parafuso, tiver um desalinhamentinho aqui, um desnivelamento na estrutura onde está o suporte e tal, ele pode fazer com que a barra fique tensionada um pouquinho mais para baixo ou um pouquinho mais para cima. E, consequentemente, isso também afeta. Existe, assim, o óbvio é que o ideal seria que não tivesse variação nenhuma. Mas a gente tem que tentar, principalmente para quem for fazer a olho, deixar o menor tensionamento possível. Aí nessas situações você pode recorrer a alguns instrumentos, vamos dizer, instrumentos de medida de precisão ou ferramenta de medida, como por exemplo, aqui nesse caso é um reloginho apalpador, que ele também funciona de forma idêntica ao relógio comparador, que eles conseguem aferir aquela variação para mais ou para menos. A questão é que esse apalpador ele é mais limitado, é para aquela variação mais... Aqui ele vai aferir até 0,8 milímetro de forma centesimal. Então a variação do ponteiro aqui, um centésimo, 2, 3, quando chega no 10, um décimo e assim sucessivamente. Então, trabalhando com décimo, muitas vezes você vai ter que ficar ajustando bastante o posicionamento dele por conta dessa limitação da área que eu trabalho. O máximo de aferição 0,8. Agora, num comparador, ele varia bastante. Eu acho que ele pode variar até 10 milímetros. 10 milímetros e de forma centesimal, milesimal também, dependendo. Mas, enfim, agora já com instrumento que nem esse, observe isso daqui. Tem lá o reloginho. Se eu tensionar aqui, ó. Deixa eu só posicionar ele aqui, que ele... Aí a gente posiciona, ó. Aqui eu tenho variação para menos, aqui para mais. Observe que nesse ponto que ele cravou aqui é porque ele já está com limite. Então, isso que eu estou falando. Como ele trabalha com uma área muito pequena, às vezes tem que ficar ajustando muito. Mas você ajusta de acordo aqui com a variação que é mais relevante para você. Mas ele poderia variar para mais, para menos. Enfim... Aí ele está posicionado aqui. Observa, ó, o carrinho está fora aqui, na plataforma aqui do suporte da castanha. Ó, aqui a gente está saindo, deixa eu ajustar aqui a posição para dar uma referência melhor. Vamos dizer, aqui a gente está saindo da posição 0.
Olha quando o carrinho ele vai entrar sobre a castanha, o tensionamento que está tendo, 0,4. Aí, enfim, aqui como ele trabalha com volta, aqui já chegou em 0,5 de variação, 0,6. Aqui ele atingiu o limite também de ajuste. Então aqui está com uma variação maior que 0,6. Aqui ainda eu posso, se eu quiser identificar melhor, fazer um ajustezinho aqui nele, ó. Vou colocar no 0 de novo. Ó. 40, 50, 60, 70. Passou de uma volta. Então, esse tensionamento que está acontecendo aqui, ele está superior a 0,8. Acho que assim, o limite da variação, principalmente para quem vai tentar fazer o ajuste a olho, sem ter um equipamento de precisão, no máximo 0,5 milímetro. O ideal é quanto menor a variação, melhor. Só que fazendo a olho, você vai ter que fazer muito teste, você não consegue ter uma referência exata. E não é só fazer o teste aqui ou ali, às vezes você ajusta aqui e tem que fazer o ajuste lá no canto, aqui no canto, tá? Aí essa já é uma situação, que aqui a gente constataria a variação, se tem ou não essa variação. Lembrando que chega num ponto que a variação compromete. Só que daí tem outra situação que é bem difícil de identificar o olho, mas observe o que eu vou fazer. Eu vou apertar o parafuso aqui, ó. Eu vou apertar alguns parafusos do suporte. Olha lá o reloginho. Então estou começando a apertar ele aqui, ó. Tá vendo, ó? O apertar do suporte, ó, soltando, apertando, já está causando essa variação. Nessa situação aqui, eu sei que tem essa diferença que está superior a 0,8. Vamos tentar baixar ela. Como eu estou apertando aqui e a barra está baixando, o suporte está tensionando essa barra um pouco para baixo, ou fazendo com que ela chegue ali no alinhamento perfeito também. Então aqui eu preciso apertar ele, se eu conseguir. Se eu não conseguir, daí a gente tem que avaliar as possibilidades. Mas se eu conseguir fazer pelo aperto e ele tirar essa diferença de 0,8, ó, apertei, ó, já chegou no limite aqui do reloginho, mas aqui já se aproximou bem do que a gente precisa. Eu só vou ajustar agora aqui o relógio, ó. Dar um ajuste nele aqui. Vamos ver se ele varia mais com a entrada do carrinho. Agora, observa que a variação que tem aqui... Vou ajustar o mostrador. Vai sair aqui do 0. Vamos ver se aqui deu limite. Tá? O reloginho comparador seria bem melhor aqui nessa situação. Está com uma variação um pouco maior. Então, ajusta para ter a referência, né? Saindo do 0 e tá variando ainda aqui, ó, 0,45. Aí você vê se dá para tirar essa diferença. Tem que chegar mais ou menos aqui no 40 para tirar essa diferença. Tô apertando agora o outro parafuso, ó, chegou no 40, 45. Nesse ponto aqui, vou alinhar aqui de novo. Nesse ponto, praticamente a gente está chegando aqui, ó, no ponto que a variação entre o carrinho e o suporte, ó, já caiu bastante, ó. Tá vendo? Agora aqui na posição ideal, vamos supor, ó, tá no 0. Aqui eu estou entrando com o carrinho sobre o suporte, colocar na posição ideal de fixação, de acordo com os furos, ó. E a variação de tensionamento que eu estou tendo aqui é de 3 centésimos. 3 centésimos. Tá? Tem uma variaçãozinha de encaixe aqui, ó. Eu posso dizer que tipo... Tá, aqui tem uma variaçãozinha, mas na posição de fixação aqui ideal dele, ó, que é onde tem os furos, ó, já não tem mais tensionamento. Ele entra livre, tá? Com um instrumento para te auxiliar,
é muito mais fácil. Se for no olhômetro, é muito tentativa e erro, tá? Agora, enfim, eu determinei já aqui, tá com alinhamentinho exato, tá com tensionamento mínimo, tá? Que a gente tá falando, como eu mencionei aqui, 0,3 centésimos, tá? 0,3 centésimo, não é 0,3 décimos, 0,3 centésimo. Mas assim, eu sei que a olho é bem difícil de acertar, mas se a olho você chegar num ponto que a variação seja correspondente, porque se você não tiver como aferir de forma precisa, a um 0,3, aí eu estou falando um 0,3 ainda é aceitável, se for ao longo de todo o comprimento, esse 0,3. Mas enfim, agora com instrumento de precisão vai dar para tirar aqui, daí tem que fazer todo o alinhamento. Não, é só aqui eu posso constatar que está ok, mas eu preciso ver como que está nas extremidades também para deixar esse nível de tensionamento, que aqui a gente consideraria praticamente zerado, tá ok? Mas fica essa referência, às vezes você está tendo problema, dificuldade para fazer esse alinhamento, esse ajuste de tensão aí, então você pode utilizar, mas assim, eu recomendo mais um reloginho comparador. Como eu tenho esse apalpador, ele também serve para essa aplicação. Só mencionando que a questão aqui é a limitação da variação que ele trabalha. Ele só vai aferir ali a variação até 0,8 milímetro. Os comparadores geralmente ali trabalham com centímetros até de variação, mas com a mesma precisão, tá ok? Mas basicamente é isso, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou!